Gente, muita paz a todos, que Jesus abençoe e que a boa nova de hoje seja o nosso testemunho do dia a dia, porque nós sabemos o quanto foi difícil para que cada um de nós pudéssemos estar aqui, mas não foi impossível, porque o trabalho, ele na verdade ele não é nosso, nós contribuímos com esse trabalho, e ao longo da história da humanidade passamos por várias situações, várias crenças, vários dogmas, e precisou-se em determinado momento de nossas vidas viesse algo, que já tinha sido prometido pelo Cristo, que para nós espíritas é o Consolador prometido, é a nossa doutrina, é a nossa revelação, a terceira chamada terceira revelação, e que vem através dos espíritos nos passar que nada nessa vida está perdido. Precisou-se que fosse semeado em várias partes do planeta ao mesmo tempo, as comunicações, os fenômenos físicos, tudo isso. E hoje nossa conversa vai ser em torno do Pentateuco, com foco mais específico no Evangelho do Cristo. Se você sentar de meu lado, tem que apertar, deve ser do lado errado. E nós temos aí as obras básicas da doutrina, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Na sequência, Então nós estamos na Primavera Europeia de 1857. Esse artigo foi por Antônio Mores. O mês de abril é deveras importante para o meio espírita, uma vez que nele, em Paris, França, em 18 de abril de 1857, um sábado da primavera da Europa, pode deixar a criança chorar, não está atrapalhando, ao contrário. Foi lançado o Livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo. É claro que o ensinamento, orientação, esclarecimento e consolo nele contidos servem de firme farol para toda a humanidade, pelas extraordinárias luzes que dali se propagam, constituindo-se em verdadeiro roteiro de vida, independentemente da crença que se professa. E exatamente isso, o Livro dos Espíritos é um manual para toda a humanidade. Fala de fato do que é ser cristão. Ele não contesta, ele mostra as nossas crenças, as nossas dificuldades, aquelas velhas crenças que muitas das vezes criaram amarras entre nós. E em 1857 foi feita a data da nossa codificação. Essa obra é de autoria dos Espíritos Superiores, sob o comando do Espírito Verdade, daí o nome Livro dos Espíritos. Sendo que o eminente professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail se encarregou de compilar, separar, classificar, distribuir as matérias, sistematizando-as, cuidando enfim da organização geral e de modo particularmente especial de sua redação, tarefa para a qual estava bastante preparado, dada sua larga experiência como educador, como inúmeros livros publicados, notadamente os que versavam sobre educação, muitos dos quais dotados pela Universidade de Paris. Kardec, um grande homem, um grande vaso naquela época, ele é de origem católica, todos sabem, não vamos se estender a falar de Kardec, mas professor, e ele gostava muito de debater. Tinha muitos amigos com ideias contrárias à doutrina dos espíritos, seu conhecimento, mas deixava ele muito feliz quando as pessoas do seu meio discutiam as ideias. É algo que nós precisamos aprender a fazer como Kardec. A discussão de ideias, mas não discutir pessoas. Geralmente discutimos pessoas quando nossas ideias não são aceitas, nossos pontos de vista. E ele sim, ele discutia ideias. Hippolyte Rivail propositadamente adotou o pseudônimo de Allan Kardec, nome que tivera, em recuar a existência pretérita, a fim de que a obra fosse comprada por seu conteúdo e não por quem assinava, uma vez que ele era muitíssimo conhecido e reconhecido como professor e autor dos livros sobre tema diverso. E aí é conhecido do nosso meio, de muitos, exatamente o Alto em Barcelona, em Paris. Foi uma remessa de exemplares espíritas que Kardec estava enviando para Barcelona. E o que aconteceu?
de Paris, a França, ele havia enviado cerca de 300 obras espíritas de sua autoria e outros escritores para serem comercializadas pela livraria de Maurice, escritor e editor intelectual francês exilado em Barcelona. Mas, dentre elas, todos esses livros, Revista Espírita, Revista Espiritualista, dirigida por Vieira, o Livro dos Espíritos, Paulo Kardec, o Livro dos Médiuns, que é o Espiritismo, Fragmento da Sonata do Livro do Espírito de Mozart, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, a História de Joana d'Arc. E, na verdade, estava sobre intervenção, sobre a jurisdição do Santo Ofício. E aquele padre, naquela época, tomou aquilo como uma heresia. Aí teve o ato de embargar aquela obra toda ali, eles 300 livros, e queimar. Só que quando queima, ao invés de acabar com a ideia, ela proliferou mais rápido, porque começou a curiosidade. O que continha naqueles livros, que foram queimados? E aí, por diante, passamos todos a estudar. Lembrando também, fazendo uma analogia bem próxima a nós, nosso querido Bezerra de Menezes também era católico, fidelíssimo, Maria, com todo o seu amor. O contato com a doutrina espírita foi com o Livro dos Espíritos, é o que nós indicamos, nem sempre chegamos pelo Livro dos Espíritos, o importante é chegar. Muitos chegam pelo nosso lar, pelo romance, mas a dica interessante é o tratado do Livro dos Espíritos. E Bezerra, ele devorou o Livro dos Espíritos e falou: não, exatamente é isso que eu acredito, é isso que eu entendo. E ele está sempre atual, porque nós costumamos muitas vezes avaliar, tudo que acontece no tempo de hoje. Se nós estudarmos à luz da revelação, nós vamos observar que está tudo no Pentateuco, de uma forma ou de outra, Nós somos co-criadores, e muitas vezes aqueles que cometem o equívoco falam assim: Kardec está ultrapassado, isso, aquilo, outro. Mas começa estudando as minúcias. E até porque a doutrina é progressiva, ela evolui sempre, ela não para. E aí nós teremos em 1861 a edição do Livro dos Médiuns, que é o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. É um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, a dificuldade e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. É muito interessante essa obra, porque lá no primórdio, lá no início da doutrina, da codificação, havia os teatros, Os teatros em que as sessões eram expostas, eram como atrativos. Até hoje, às vezes, muitas pessoas buscam a doutrina espírita pelo lado do efeito físico, da mediunidade. E Kardec faz uma definição, no Livro dos Médiuns, que todos são médiuns, de determinado grau, E isso não quer dizer, também não fala sobre essa vida. Às vezes, nessa existência, não viemos com uma mediunidade tão ostensiva. E, no entanto, não quer dizer que não sejamos, porque todos nós estamos nesse plano e também participamos do plano espiritual, no mundo dos espíritos, através do desdobramento. E foi importante que houvesse um tratado para se cuidar da mediunidade, esses dons, essas aptidões, de graça que de graça recebeis, no intuito até de nós sabermos nos conduzir. Porque costuma-se dizer que uma mediunidade sem orientação, sem estudo, sem aplicação, sem entendimento, é como se fosse um trem sem maquinista, desgovernado. E sem a orientação adequada pode levar as pessoas a estados não muito bons. E ela precisa ser cuidada, ser entendida, E o Espiritismo veio também com o intuito de desmistificar. Nem tudo é espírito, nem tudo. Nós temos o nosso plano que muitas vezes se confunde. Então, o Livro dos Médiuns também é uma obra muito interessante a ser estudada. Aí partimos para 1864. Não reparem a rapidez, porque são 50 minutos. 1864 é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com explicações das máximas morais do Cristo. Está dando para ouvir lá atrás? Tá, Morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, também do Allan Kardec. É interessante essa obra, quem tem a oportunidade de fazer o culto no lar, se ainda não iniciou, por favor, inicie, que é importante. Nossos lares, como qualquer parte, está sujeita
a todo tipo de influenciações. Enquanto realizamos o culto no lar, não somente nós somos beneficiados, mas a nossa vizinhança, a nossa cidade. E às vezes você fala assim: nossa, eu faço tanto culto no lar e a coisa lá em casa está tão difícil, está tão ruim. Mas se deixássemos de fazer, mais difícil seria. Então o livro do Evangelho, a nós espíritas até às vezes, não que não devemos estudar a Bíblia, né? Porque não resumo de algumas partes. Vamos dizer, os pergaminhos, né? Os 5 livros, né? Aquela parte, né? De um conteúdo. Mas ele acaba sendo a nossa Bíblia, porque você tem uma interpretação diferente. O que é mais interessante? Quem já faz há um tempo o culto no lar, aquelas diversas vezes, né? Em casa a gente costuma marcar a data no caderninho e no ponto que nós paramos. Aquelas diversas vezes que você para naquele determinado item, daquele capítulo, há uma interpretação diferente, há uma visão diferente. E isso é muito interessante. Mas vamos parar de falar um pouquinho do Evangelho agora. Em 1865 nós temos o Céu e o Inferno. Essa obra ela aprofunda a visão sobre a vida após a morte, né? Porque na verdade o livro dos Espíritos ele trata de tudo isso. Essas obras vieram abrir mais esse leque para que tenhamos um entendimento melhor. Apresenta nova noção do céu, inferno e purgatório. Mostra o significado do arrependimento e as consequências espirituais dos atos cometidos durante a vida física. Apresenta também relato de espíritos que encontram-se felizes ou infelizes após a morte física. Ele é o tratado da justiça divina, né? Porque não existe injustiçados entre nós. E essa obra, o Céu e o Inferno, ela vai desmistificar, ela vai trabalhar sobre aquela crença que nós conservávamos, né? De que não posso fazer isso porque eu vou para o inferno, ou porque eu vou para o céu. Ah, se eu cometi algo errado, não fui eu, foi o diabo, foi o irmão diabo, o demônio. Então assim, eles colocavam sempre como coadjuvante, quando na verdade nós somos autores dos nossos atos. O céu e o inferno vai ser um estado de espírito nosso, da nossa vivência. E aí os espíritos, através dessa obra, vêm nos revelar relatos, né, onde demonstram espíritos mais felizes e menos felizes, em sofrimentos, em consequência de quê? Do nosso hoje. O que fazemos no nosso hoje? E repercute, né? Esse ontem repercute no nosso hoje. E o futuro a Deus pertence. Mas o hoje, cada um de nós já podemos mudar. Nós não precisamos, como sempre falamos, desencarnar para ter uma nova atitude. Porque reencarnar é muito difícil. Então hoje, a partir do hoje, já podemos fazer algo. E essa obra, o Céu e o Inferno, ela vem tratar disso. Ela vem tratar sobre, fala também das outras doutrinas, outras crenças, que às vezes estão tão enraizadas em nós ainda, que nós temos dificuldade de nos libertarmos. Mas é muito interessante como as demais. Em 1868, só 100 anos depois que eu nasci, um século depois, nós temos a Gênese, né? Fala dos milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese, segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e o poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, ela vai tratar da criação. A Gênese é importante porque nós sabemos que a nossa doutrina ela é a tríplice, né? Que é a tríplice que é religião, filosofia e ciência. Ela vai tratar exatamente da ciência, tratar dos fenômenos que acontecem, a própria questão geológica, a própria questão da Terra, a formação dos seres, a Terra habitada muito antes, né? Jesus, né, parece, se eu não me engano, é Caminho da Luz. Jesus parece na construção, acho que é Caminho da Luz, gente, me lembra aí, é isso? A reconstituição da Terra e os cataclismas, que a Terra não tinha quase nada. Eu, na minha avaliação, esse Jesus parece até um alquimista ali, né? Ele trabalhando já por esse planeta maravilhoso que é a Terra. Então a Gênese, ela vai dar toda essa sistemática, toda essa questão, porque a ciência, ela caminha com a doutrina espírita. Às vezes o que muda nas descobertas são a terminologia, os termos que se falam, isso, aquilo, outro, e às vezes nós espíritas ficamos com receio, e será que isso tem a ver, não tem a ver? Mas é ciência, nós temos que lembrar também,
Não estamos mistificando, que somos co-criadores, que Deus dá ao homem a condição de estudar e nós próprios nos chegarmos à própria cura, através do outro homem, através do conhecimento. Eu não posso adoecer. Muitas pessoas, elas colocam a doutrina espírita como conformista. Eu adoeci, é porque é meu karma. Não é nada disso. Se adoecemos, temos que procurar o atendimento médico, o espiritual, o terapêutico. Nós temos que fazer tudo para manter essa nossa casca aqui, maravilhosa, com a sua validade, trabalhando sempre pelo bem, fazendo boas escolhas, e nem sempre é fácil, para não sairmos daqui antes do tempo. Certo? E tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que se desmente, nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto, ou seja, o progresso. O progresso ele vai acontecer, E quando ele fala ali também a questão da... como é que fala? Do capricho, é o homem, Inicialmente achávamos que éramos o centro, os únicos seres, e que o homem é isso, o homem é aquilo, mas na verdade nós fazemos parte de um todo dessa criação. E estamos aqui também para zelar por essa criação, tanto pela nossa natureza humana, quanto toda a Terra, quanto todo o cosmos. E aí, a doutrina dos Espíritos, ela será para nós e para todos, independente de acreditar ou não, de aceitar ou não, consoladora. Por quê? Porque vai sempre trazer um consolo para as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas aflições. Libertadoras. Vai mostrar que, do momento em que nós queremos mudar, melhorar, não importa o que fizemos ontem, até alguns instantes atrás, podemos nos libertar sim. E progressiva, porque queiramos ou não, iremos evoluir, ou agora ou mais além. Este processo da Terra, como de outros mundos, de outros órgãos. E essa é a doutrina espírita. Aí vamos falar um pouquinho. Deixa eu ver lá na nós. Tá? É até 8h30, é isso? Estou certo ou estou errado? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo. A boa nova do Cristo. Foi preciso sim que o Verbo, se fizesse carne, que estivesse entre nós, que pudesse ser o consolo de cada um de nós. Foi preciso sim que tivéssemos um modelo a seguir, não os grandes heróis criados por nós, e não nós mesmos, que somos tão falíveis, que muitas vezes achamos que não conseguimos e que não vamos dar conta. Mas o Cristo, através do Cristo, através de conhecer o Cristo, conseguimos sim, e por que não? Não vim destruir a lei. A contradição, para muitos naquela época, porque era um povo mosaico, aquela ideia de ter um Deus violento, um Deus que queria, que poderia banir a todo instante, mas era um povo que exigia que Moisés muitas vezes confundisse, misturasse as leis divinas com as leis humanas para conduzir. Era um povo difícil naquela época, não que o nosso não seja difícil, ainda estamos. E Jesus falou: não vim destruir a lei, eu vim fazer cumprir. Eu vim agora assinar o tratado e mostrar que o Pai, Ele é amável, Ele é bondoso, mas Ele também é de justiça. Não há diferença entre você, nenhum de nós. Seja o servente, seja o presidente, seja lá quem for, seja o título que tiveres, não haverá diferença. Porque o Pai é bondade em toda parte. Por isso eu não vim destruir a lei. E meu reino não é neste mundo. Embora que já neste mundo possamos ser felizes sim, por que não? Porque o reino do Pai não há local para injustiças. No reino do Pai nós vamos nos aceitar, nos amarmos pela fraternidade. Todos os jovens chegarão a ter essa felicidade relativa, como o reino do Pai. A Terra passa pelo processo. Às vezes custa nos crer que a Terra está evoluindo, mas ela está.
nos sensibilizamos com o que acontece ali do lado, mesmo que seja em outras terras, em outro continente. Então, quando ele fala, o meu reino não é deste mundo, porque para aqueles homens daquela época, ou na minha época de hoje, né, os reinados eram outros, os interesses eram outros, porque o reinado de Deus, do Criador, do poder divino, ele é diferente. Não se conquista com moedas do mundo, não se conquista com as coisas que muitas vezes levamos uma vida toda sendo escravizados por elas. Há muitas moradas na casa do meu pai, disse o mestre. Quer dizer, meu pai, onde é a sua morada? Onde está a sua morada? Há muitos planetas, muitos orbes, muitos planos. E o que é mais interessante? O pai jamais perderá nenhuma de suas ovelhas. E essas moradas são de acordo também com o nosso estágio mental, a forma que vemos o mundo, o que fazemos do mundo. São muitas moradas que Jesus nos revela através das existências, dos orbes que passamos ou que passaremos, aonde registramos as nossas marcas e onde deixamos nossas marcas. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A revelação da reencarnação. Aquele povo da época não entendia muito. Nicodemos, Senhor, doutor da lei, Jesus falou, se és doutor em Israel, e não sabeis o que dizer, né? Que eu queria lhe dizer, um filho de carpinteiro, mas sabemos que não é bem assim. Por quê? Uma existência, nós temos hoje consciência que ela não é suficiente. Não é suficiente para chegarmos por nossos próprios pés ao progresso. E muitas vezes, numa existência, não aproveitamos adequadamente, acumulamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas crescemos em outras oportunidades. Às vezes hoje vivemos no corpo com determinadas limitações, talvez ontem não tenha aproveitado o corpo que tinha, mas a beneficência divina me coloca de forma a estar numa sociedade, a ser amado por alguém, a doar, a receber. Então, quando diz que todos passarão, né, por essas vias da encarnação, é exatamente o nascer de novo. Agora também nós podemos nascer de novo aqui agora. Aqui agora que eu falo na existência, na terra. Porque todos nós temos esses talismãs que o Cristo fala. Inclusive na leitura de Neo Lúcio, né, Jesus no Lar. Nosso talismã divino é o tempo, só o tempo pode mudar. E quem vai definir vai ser você, eu, cada um de nós na sua individualidade. Bem-aventurados os aflitos, dá a entender assim, esse primeiro momento, né? Poxa, dizendo que nós dizemos a pessoa aflita, como é isso, né? Exaltando. Bem-aventurados, porque são pessoas que muitas vezes elas são injustiçadas, são pessoas que estão na sua aflição, mas elas não estão sozinhas, porque existem quem cuida dos outros, mesmo que no silêncio, ninguém está só. Por quê? Porque muitas vezes nós que numa existência estamos numa condição melhorada, ou vamos dizer, não melhorada, não vou dizer assim, tenha determinados benefícios, às vezes não lembramos de quem tem menos benefícios. E bem-aventurados os aflitos, porque essas pessoas, elas estão conseguindo. Às vezes você tem uma vida abastada, tem todos os bens, e às vezes eu fico com receio de ter uma criança para educar, né? Não julgando quem não tenha. E às vezes uma pessoa não tem condição de pega 2, 3 para criar, passa a ser pai daquelas crianças, né? E muito mais, nós sabemos que isso vai além da consanguinidade. Então Jesus falou, né, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, que eu vos consolarei. Vai ser difícil, não vai ser fácil, porque somos ainda crianças teimosas, carregando conosco essa teimosia. O Cristo Consolador, desculpa. O Cristo Consolador. O Cristo, ele foi claro. Eu não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que necessitam. Então nós não vamos, né, buscar o Cristo nas sinagogas, assim, não julgando a sinagoga, grandes templos, luxuosos. Nós vamos achar o Cristo exatamente, ainda no dia de hoje, que bom, no gerador e o sofrimento. E se nós estamos com o Cristo, possivelmente estaremos próximos também dessa dor e sofrimento.
mas cada um segundo as suas obras. Porque Ele veio tirar ele do mundo, Ele veio tirar ele do nosso coração. E através dele é que nós vamos conseguir galgar, porque nós ainda somos falíveis. Quando nós agíamos conforme nós mesmos, do mesmo ponto de vista, do mesmo jeito, dificilmente éramos assertivos. Mas com Cristo, apesar da dificuldade, nós vemos o quanto melhoramos, mas podemos avançar mais. Eu não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes tem receio da entrega, né? Receio da entrega ao Cristo, que muitas vezes vai gerar determinadas renúncias. Talvez a gente não seja muito entendido, não digo fanatismo, não seja muito entendido aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, da sociedade. Bem-aventurado os pobres de espírito, são as pessoas simples, né? As pessoas humildes quanto conhecimento. Eu não sei se já paramos para denotar, a pensar a respeito dele. A espiritualidade, toda vez que ela precisava chegar até nós, através de um vaso, né, de um irmão, de uma irmã, sempre usou das formas mais simplórias, né? Até falava esses dias numa outra palestra na fundação, né? Jesus, quando veio, não teve aquela organização, né? Talvez se fôssemos nós, né? Vamos falar eu, fala de mim. Você vai receber Jesus, como é que vai ser? Então vamos montar aqui um castelo, vamos preparar, vamos fazer flores. Não, a espiritualidade não. Quanto maior o espírito para poder atingir a nossa humildade, o nosso orgulho, a nossa simplicidade, ela se reveste de todo um aparato de simplicidade. Jesus chegou de forma muito simplória, como rei, né? Governador da terra. Jesus falava que não tinha uma pedra para pousar, né? Repousar, para deitar. Chegou em manjedoura, basta alguém simples. A espiritualidade, levados como Madre Teresa, como Orlando, Chico Xavier, tantos outros vasos, como Bezerra, tantos pelo pensamento de vocês, né? Pessoas, às vezes, muitas delas, erroneamente, às vezes julgavam assim: a pessoa tem recurso, isso daí não está salva, não, nada a ver. Às vezes a pessoa tem recurso, mas tem uma predestinação, porque o dinheiro, ele faz bem sim. A questão toda é o uso de que se faz e como se faz. Então a espiritualidade, ela sempre trouxe os vasos, a forma de nos atingir da forma mais simples. Às vezes nós vamos ouvir uma mensagem, um sinal, através da boca de uma criança, de uma pessoa iletrada, né, chamada analfabeto. Quem é analfabeto? Eu não posso dizer que alguém seja analfabeto, porque não tem aquele conhecimento científico. Mas aquele espírito, nós não temos condições de avaliar como está aquele espírito. Porque hoje aquele espírito veio de forma restrita às letras, né? Então, assim, nós somos capazes de receber uma bênção de uma pessoa que você nunca viu. Um sinal, um despertar, e às vezes você passa a vida toda pensando naquilo e não se toca. E quando menos espera, de uma coisa mais simples, tem uma solução. Bem-aventurados que têm puro coração, pois se não nos assemelharmos, né, ao coração de uma criança, a pureza de uma criança, nós não chegaremos nos reinos evoluídos dos próximos planos. É a oportunidade de se ajudar, a oportunidade de dar oportunidade ao outro, porque geralmente nós julgamos, né? Eu tenho recebido esses dias algo que dizia, vocês devem ter recebido já, é uma mensagem de um professor, é um teste, um professor de matemática faz, uma continha lá de multiplicar, aí põe lá 7 vezes 1, 9, 7 vezes 2, 14, vai até 10 lá. Aí só que ele ficou marcado. Ele ficou marcado porque ele errou. Professor, 7 vezes 1, 9. Né? Então, assim, realmente será que ele errou? Porque geralmente é o que nós fazemos. Nós somos marcados pelas faltas. Mas não por o que você fez, que você tentou. Né? Certa feita, numa tribo, um índio considerado lá, foi reunido porque foi pego em erro, em falta. Aí esse clã reuniu esse índio, botou ele no meio, e todos da tribo, os mais antigos, né, em volta dele, e cada um chegava perto do índio e falava algo tipo: obrigado por ter salvado meu filho que estava se afogando, obrigado por ter alimentado a minha tribo,
Obrigado por você ter ajudado a minha esposa que estava se sentindo mal. Obrigado por você ter ido pescar conosco. Obrigado por ter livrado de... E só fizeram isso. Isso teve mais efeito na concepção desse índio do que se apontasse a falha. E nós temos o hábito de apontar a falha. A criança, ela brigou, discutiu, já está se abraçando. Aí chega aquele cara e fala, não, você não pode fazer isso. Se o colega bateu, você tem que bater também. Então nós confundimos os nossos conceitos, esquecemos que estamos preparando seres para retomar a terra. Então nós temos também, apesar de mais idade, nos reportarmos àquela nossa criança e procurar de vez em quando ter esse, de vez em quando não, procurar ter esse coração puro sim, banhado na pureza, abraçar um amigo, falar que gosta, beijar, estar bem. Por quê? Pode ser o último momento dessa existência, eu sei que a vida continua, mas temos que nos soltarmos e exercitarmos a pureza de coração. Jesus disse, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Se ele diz que herdarão a terra, brandos e pacíficos, significa dizer que é um progresso contínuo da terra. Não é a terra como estava, né? E nem esse processo assim de culminância, mas de uma terra renovada. E para que cada um de nós possamos herdar essa terra, temos que fazer a nossa parte. Um tempo atrás eu achava que eu falava individual, essa palavra é egoísmo. Não, é do individual para o coletivo sim. Por quê? Porque você tem que fazer com você. Você não pode cobrar do outro que não está em você, e nem de mesmo que estivesse. Cada um tem que fazer a sua parte, para que juntos possamos fazer o todo. Mas não podemos cobrar do cônjuge, do filho, do parente, do amigo, uma atitude que não temos. E a doutrina, ela vem desmistificar isso, porque ela nos coloca de frente, nós para conosco mesmo. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque têm compaixão, porque através da misericórdia, da piedade, que é o sentimento, que é irmão da caridade, nós vamos chegar a estender a mão a alguém, a empatia. E falando de caridade, é a única condição que Jesus falou para nós termos essa tão sonhada salvação, que seria a libertação do ser. Porque fora da caridade não há salvação, né? Vai falar até mais para frente, que é outro capítulo. Mas é preciso que sejamos misericordiosos. Por quê? Porque nós temos condições, muitas vezes eu fico assim, caramba, viu o que aconteceu aqui na mídia? Fulano que tinha esse poder, olha, para aí, agora está lá, está pagando, não sei o quê, né? Geralmente fazemos assim. Mas aí esquecemos que para a justiça divina, mas aí de repente eu tenho determinadas falhas ainda, né? Pego alguma coisa ali, ou falo do outro, ou questiono a vida do outro, aí esquece que perante a lei divina, os erros, são erros. E quanto mais queremos acertar, muitas vezes somos impulsionados a errar. Mas a decisão é nossa. É a questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Que muitas vezes é eles que nos dirigem, mas a vontade é nossa. Então nós temos que tomar muito cuidado e ser misericordiosos com o outro. Às vezes você não está hoje fazendo o que ele fez, mas pode ter feito numa outra vida, em outro momento, né? E o coração de cada um? O que passa a cada um? Às vezes as pessoas realizam até piada, desculpa, que talvez não seja o nosso caso aqui, com um que foi governante, que está preso e está acontecendo isso aqui com o outro, né? Deus existe, Deus... ainda bota tudo na conta de Deus. E na verdade, nós somos sujeitos às leis humanas e às leis divinas. Porque mesmo que paguemos nossos crimes, né, nossas faltas nas leis humanas, nós temos a nossa parcela perante a lei divina. Porque nós não podemos mais nos esconder, né? Amar ao próximo como a si mesmo. É muito interessante esse item. Parece que é fácil. Eu não sei se eu estive aqui em novembro, a última vez, esse ano é a primeira vez? Não sei. É a primeira vez esse ano, né? Então. Aí o que acontece? Vou falar rápido, o tempo vai, vamos lá. Toda hora, meu Deus do céu. Tem que ser um tema menor para poder amar o próximo como a si mesmo. Eu sempre achei que amava todo mundo. Isso era ótimo, minha esposa, meus filhos, mais fácil ainda, meus amigos, a vocês que, né, eu sempre achei que amava. Mas de novembro para cá, isso tipo assim,
O tempo não conta, tá, gente? Mas assim, o tempo conta para ver o quanto nós somos cabeça dura às vezes. Eu tenho assim, mais um pouquinho de 30 anos de doutrina, então sempre passar por essa parte do Evangelho é maravilhoso, assim, Deus sobre todas as coisas, né, todo o coração, e ao próximo como a si mesmo, ia para o próximo capítulo, que aí já estava agora já, passou alguns anos, né, algumas décadas, e comecei assim, quando foi em novembro, comecei a querer dar ruim, a saúde, né, tipo assim, caramba, quando eu falei, nossa senhora, quase desencarnei, como é que é, as taxas tudo alta, tudo aquela coisa, eu não sou palestrante não, tá, gente, por isso que eu falo de mim, dessa liberdade, desculpa. Taxa tudo alto, quase que bati as botas, como é que vai ser, como é que eu vou chegar, enfim. Aí eu falei, meu Deus, obrigado por essas taxas altas, porque eu tive uma chance muito grande, talvez seja a única, então eu tenho que me agarrar a essa chance. Até o médico falou, poxa, mas como é que você conseguiu perder tanto peso? Você não, eu falei, não, porque eu conversei com Deus, mas na verdade Deus está conversando com a gente o tempo todo, né? E aí, quando eu me acordei sobre essas taxas, eu falei, gente, eu sou espírita há um pouquinho mais de 30. André Luiz não era espírita, chegou no plano espiritual como suicida? O quê? Deixa eu falar para ele, fala rápido do tempo. Suicida o quê? Consciente, né? André Luiz. Que eu como é que eu ia chegar? Como é que eu ia chegar? Falei, meu Deus, obrigado por não ter chegado. Obrigado por não ter chegado. Porque agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu posso chegar de outras formas. Mas suicida consciente, porque se inconsciente, ele teve um umbral, né, com felicidade para recuperação. Se tivesse um umbral para mim, vai ser muito, tão louco. Então eu falei, peraí, não, eu acordei, mas eu ainda estou encarnado ainda, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi naquele momento assim, nada difícil. Novembro, em dezembro, tudo mais. Outro dia, na Niterói, fui comprar um pão, né? Pão não, fui comprar outra coisa, bora pro meu filho, mas tinha um senhor na minha frente, e eu já estava todo nesse tratamento, aquela coisa de alimentação, arroz integral, aí para poder baixar o peso e as taxas. Gordura no fígado, você não bebe? Não bebe? Não, não bebe. Aí chegou, mas ao longo do tempo, né, tudo acontece. Aí ele na minha frente, olha, esse pão tá tirando. Vou chegar em casa, olha como é que tá quentinho, moço. Olha, vou chegar em casa, vou partir. Ele narrou tudo. Eu tenho uma manteiga, eu também tinha manteiga em casa, mas eu não vou comer manteiga em casa, eu tinha manteiga em casa. Eu vou partir, falei, isso é um teste. Aí eu comecei, eu sou muito chato, agora sou menos um pouco, pensei, eu vou contar minha história toda para ele. Não, deixa eu falar. Deixa eu ser feliz. Olha, eu vou partir, vou jogar. Você imagina isso aqui derretendo? Então, essa fala. A alimentação foi um fator. Mas a gente pode a qualquer momento, mas a gente pode fazer por nós. Aí outra coisa, os colegas falam assim, caramba, o que fez? Diga-me como. Eu falei, não foi para live não. Diga-me como. Eu falei, não é tão simples assim não. Então a gente quer sempre resolver tudo, mas só que isso aqui tem validade. Tem validade para cada um de nós, tem validade. E essa validade é para ser útil. É só útil a você, é ser útil à terra, é ser útil a quem está do lado. Mas primeiro você tem que fazer por si mesmo. Aí, voltando a amar o próximo como a si mesmo, fiz uma revelação naquele momento, pouco antes. Eu não amava meu próximo. Fiquei com vergonha, desculpa ali, mas desculpa. Eu não amava meu próximo. Por quê? Porque eu não estava me amando. Então isso não é egoísmo, tem que tomar cuidado com isso. Se você não se amar, não é fazer porque o outro, porque minha esposa fez o tempo todo, ela me deixava irritado. Na hora de tirar foto, ela falava que não era isso que ela queria. Mas ela ia botar evidência para segurar logo minha barriga, ficava assim. Eu já ficava pé da vida. Aí pedia assim as pessoas, não, passa daqui para frente, não sei o quê. Aí as casas espíritas, tem que ter uma foto sua. Para botar lá, passar aqui. Eu falei, não precisa, o importante é a palavra. Então, meus irmãos, aqui está na descontração. Não tem mais a Geisa, né? Quem tem a Geisa como amiga, né? Só Jesus. Então, apesar da brincadeira e descontração, mas é uma realidade. Eu agradeci a Deus, né? Pelas taxas lá do açúcar e tudo mais. Falei, se não fosse isso para me regular, é um espírito difícil. O fato de estar falando, não, é um espírito difícil. Mas quem tem que dizer para nós somos nós mesmos. Minha esposa o tempo todo fala, você detecta de enfermagem. Cara de ferreiro, espeto de pau. Achar ditado para a defesa, a gente sempre acha, né? Então, mas nós temos que falar para nós. Ele falou assim, você vai ficar sem comer isso, não me deu meta de peso não. Eu falei, você
feito a vontade de Deus, eu estou aqui, né? Pelo menos aqui, se eu tiver, eu não vou. Então é isso, é nosso tempo de validade. Vamos nos amar, independente do que possa estar acontecendo, mas não no intuito de evoluir, comprar 30, 40 pares de sapato, aquela coisa toda. Não, o rapaz falou ali, eu tenho que comprar meu carro do ano da família. Não é isso não, gente. Vamos amar espiritualmente a nossa matéria, para poder ter condições de amar quem está no nosso lado e expandir esse amor. Olha, você está tentando falar muito. Amar os vossos inimigos. Se antes, olha só. Mas é fogo, né? Não foi de propósito, não. Está na sequência do capítulo do Evangelho. Se antes eu descobri que eu não me amava, que não amava meu próximo, você acha que eu amava o inimigo? Então, assim, é consequência, né? Porque o inimigo, que chama de inimigo, não, ele está enfermo. Se você separar a falta daquela pessoa e olhar com um olhar de compaixão, por mais difícil que seja, aí vão dizer, porque ele não cometeu contra a sua família, não foi contra você, talvez seja assim ou não, mas se você olhar com um outro olhar, talvez você possa ajudá-lo a se recuperar, né? Inclusive a gente aprende no Evangelho que se alguém que cometeu algum crime na sociedade vem discriminante, a gente deve salvar ou não? Sim, ele tem que salvar, é sempre uma vida. Agora é com ele, né? Mas o que nós fazemos geralmente? Apareceu ali, nossa, fez isso, fez aquilo outro, 3 vezes. A gente esquece que alguém gerou, alguém minou, alguém não dormiu, alguém alimentou, outro desprezou, outro abusou. Não estou justificando erros, mas essa é uma sociedade. Então nós temos sim que ter uma compaixão pelo nosso inimigo. Talvez ele não tenha a oportunidade que nós temos. E se nós o tratamos na igualdade, conforme ele nos trata, significa dizer que nada aprendi ainda. Não saiba a vossa mão esquerda e dê a vossa mão direita, né? Isso aí às vezes a pessoa fica, né? Não quer dizer que o bem vai ser silencioso. A sociedade até precisa ser estimulada. Mas o que você faz, você fez. Porque a vida é assim. O que não dá ainda mais é muitas vezes fazemos alguma coisa por outro, por alguém, e indiretamente nós às vezes fica assim, esperando alguma coisa, em algum momento. E aí, aquele irmão, aquela pessoa vira as costas para nós, ou deixa de fazer, ou deixa de agir, fala, olha que ingrato, quando precisava, fiz isso, fiz isso. Nós já tivemos a nossa paga. O que se faz pelo outro, que a outra mão não vê, a gente recebe todo dia, toda hora. É o milagre da vida, é o respirar, é a oportunidade de vir trabalhar, de se doar. Porque se ainda temos saúde é porque trabalhamos, é porque não ficamos parados. Nós passamos momentos muito difíceis em que a humanidade, muitos estão se corrompendo, muitos não estão encontrando apoio, muitos estão sofrendo suicídios, muitos jovens estão desiludidos, muitos estão ciberneticamente ligados, conectados em várias idades, com isso aqui, chamado celular, a ponto de ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. Muitos de nós chegamos num lugar, graças a Deus, eu não quis na casa espírita. Pode ser a Wi-Fi mesmo, rapidinho? Né? Muitos de nós, eu até sugiro, desliga. Porque o que está acontecendo lá fora não compete a nós. Se temos fé em um Deus que existe, um Jesus, e em meio espiritual, não importa o que acontece lá fora. Agora nós temos isso aqui veio para fazer com que nós estivéssemos aqui, para otimizar, para poder agendar uma fala, para poder ajudar um grupo, né, da sexta, mas isso aqui não pode substituir o momento de refeição no nosso lar, o agradecimento do alimento, o carinho, né? Às vezes é triste a cena, mas vamos nos observar, às vezes vemos 5 familiares numa praça, 3 filhos, marido e mulher, aí quando olha cada um está num mundo diferente, tudo no zap, a bicicleta parada, o patins parado. E assim, e nós que estamos exatamente dentro disso, não conseguimos enxergar. E como achamos graça dentro da desgraça alheia, é outra coisa. Às vezes a gente não acha nem graça, mas é para o outro não ficar, né? Mandou aqui, não manda um kkk. Olha, olha. Manda um kkk, achou engraçadinho, mas é porque o amigo não ficar, né? Aí, pô, bicho, quando reclama que tudo deu bom dia. Mas eu não sei, porque eu pensei, essa é uma mensagem, né? Não vou confidenciar, hein? Hein, ô Leila, não tá aqui não.
Não estou usando aquele estilo para ler, não. Mas eu amo as mensagens. Então, tudo é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Deixa eu correr cada hora. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É muito importante. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Né? Quando Jesus teve aquela passagem, muitos queriam que Jesus entrasse em contradição, em que ele sai entregando e Maria fica preocupada, né, com os irmãos. Mas Jesus, naquele momento, ele quis mostrar que ela era pai, era mãe dele, né, e José, o pai terreno, mas que ele estava fazendo um trabalho de um ministério além daquele terreno. Mas isso, em momento algum, é inconcebível imaginar que Jesus destrataria Maria ou José. Muito pelo contrário, aprendeu o ofício do trabalho com José, né? De forma alguma, e honrar nosso pai e nossa mãe, independente do que eles foram para nós, porque eles fizeram o melhor, mas não me compete. Deixa lá, está sofrendo assim. Você lembra o que faziam conosco? Você lembra o que eles faziam conosco? Trancavam a gente, não importa, era o melhor. Mas cadê a nossa misericórdia, a nossa compaixão? Cadê o nosso amor? Não vamos esperar o túmulo, não. Vamos desfazer isso logo. Pai e mãe, acabou. Não tem disputa entre a nora e a sogra. Cada um tem o seu papel. Porque às vezes tem mãe também, não querendo nem que eu tenho mãe, faz as coisas para o filho, às vezes assim, mostrando que só ela sabe fazer para o filho. Aí chega, a mãe está dando um pedaço de outra área, né? Outra área sentimental, não é a mesma área. Aí já vem o filho, pô, você está andando assim, está meio amarrotado, você nunca andou desse jeito? Não, mas é porque é incrível, não aguento ver. Aí vai passar um dia na casa do filho. Tem ferro aqui? Não, aqui não tem nem ferro, aqui sacode assim, bota na bexiga, né? Isso é legal. E vai se libertando. Aí fala, nossa, seu pai era vivo, seu pai nunca foi trabalhar com a roupa toda minha. Mas é um desejo, porque nós queremos mostrar nossa utilidade, muitas vezes, mas é pelo que nós fazemos. Nós equivocamos. Mas é a verdade do outro. Não adianta a gente querer mudar o outro, entendeu? Então, você ama sua mãe, você ama sua esposa, você ama seu pai, você ama seu marido. Você tem que amar os dois e aceitar e não entrar no mérito de discussão. Tá certo? Vamos lá que o tempo está indo. Vamos lá. Fora da caridade na salvação, nós já conversamos a respeito, né? Porque essa é a lei divina. E isso em qualquer lugar. Não precisa de religião para ser salvo. Não se pode servir a Deus e a mamon. É exatamente aquela coisa que nós falávamos da maledicência, né? Porque mamon representa tudo aquilo que foi os equívocos, os erros. E Deus é a justiça, a bondade e o amor. Então é claro que nós não conseguimos, dificilmente aqui na Terra ainda, conseguir passar de um estágio para o outro. Mas já temos que começar a trabalhar isso. Eu preciso modificar, eu preciso não estar dessa forma, não agir desta forma, porque se nós estamos servindo a Deus, né, porque mamon representa as coisas do mundo, dá acesso ao que é de César, né? Então nós temos que estar muito atenados sobre isso. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus, né, ele foi dado essa forma da perfeição, mas é uma perfeição relativa, porque nós não temos condições mentais, físicas, estruturais, de mensurar ou chegar à perfeição divina, porque senão nós igualaríamos ao Criador, mas com a perfeição relativa. E Jesus, na sua simplicidade e amor, igualdade para nós, de fazermos como irmãos, crescer, nos deu a fórmula. Você pode fazer o que eu faço e muito mais. Olha só, se está difícil chegar a Chiquinho, Chiquinho Xavier, tá, gente? Chiquinho, Francisquinho, já sei, isso é coisa minha assim, tá? Mas é pelo carinho. Mas ele falou que é possível. É fácil? Não, fácil ninguém diz que é. Difícil somos nós, como espírito, durante toda a nossa escala evolutiva. Muitos chamados e poucos escolhidos, né? A bodas, né? Aquela festa. Por quê? Porque quando vieram as revelações pelos profetas daqui e acolá, todo mundo se empolga. Até mesmo às vezes a própria doutrina conhece, né? Olha, é isso que eu pensava, é isso que eu quero, tudo aquilo que eu gostaria de dar, nossa, é isso que eu... Aí quando a pessoa frequenta, aí começa a estudar, não quero estudar. Aí começa, não quero dar tomar um passe. Não, mas eu não gosto da irmã Leila. É o Cristo meu hoje. Não, porque não, entendeu? E irmão Marcelo, não. Olha, gente, os cristãos antigamente, um pouco atrás, eles iam pela palavra.
Eu sou da opinião que não devia ter nem no encarte da Casa Espírita o nome de quem vai falar. Por quê? Porque descobri que o irmão Marcelo já é 50% de chance do outro não ir. Vai ficar falando dele? Não. Não, mas a gente tem que falar. É porque a palestra vai ser lá no Rio de Janeiro e o irmão Marcelo vem de Rio das Ostras. E se não falar, vai dar só uma pessoa. E os espíritos não vão comer, não? Será que esse irmão é? Então, você está entendendo? Então, assim, nós éramos de uma época em que fazia o sinal da cruz, ou peixe, eles abriam no chão para dizer que íamos estudar o Evangelho da Boa Nova nas catacumbas, escondidos para não ser que éramos perseguidos. Hoje a gente quer saber quem vai falar. Aí fala assim, mas eu não dou muito bem com o Gelson. Gente, dá uma chance para ele, dá uma chance para mim. Eu sou uma pessoa imperfeita, uma pessoa cheia de dificuldade, problemas em casa, em todo lugar. Mas só se não der uma chance de trabalho, como é que eu vou melhorar? Como é que vocês vão conhecer esse outro lado? Não é verdade? A fé transporta a montanha. Esse montanha é sentido figurado, né? Para encaixar. Mas como assim, gente? A montanha não vai, não. Não é isso. Transporta o obstáculo. Tem um ditado que fala assim, um pensamento, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Quando você não sabe que a coisa é impossível, você luta e consegue. É você persistir através da fé, do recurso, do silêncio. É você reservar um tempo para meditação. Eu estou preocupado, esse pentateuco, vou te dizer, o tempo está passando. E está voltando. E é o tempo para meditação, entendeu? Então a fé, essas montanhas são exatamente as nossas dificuldades em transportadas. Trabalhadores da última hora. Eu acho muito interessante esse capítulo do Evangelho, porque muitas vezes nós entendemos que tem as convenções humanas, cada casa tem seu critério, nós temos essa liberdade, que bom que assim é. Mas às vezes a gente quer ser tarefeiro daqui. Mas eu vou dar aqui o exemplo da casa daqui, porque eu estou nessa casa, só o caminho. Mas tem os critérios dos mentores, da diretoria, das pessoas que se reúnem. E isso é importante, porque muitos de nós somos às vezes disciplinados. Mas só que para ser tarefeiro daqui, não precisa. Eles sabem que são tarefeiros daqui. Às vezes, se você vai vir aqui, só pode vir aqui no dia de hoje, meia hora antes, e vai, gente, me presta uma vassoura, posso varrer aqui, posso botar água ali? Mas a gente tem que tirar essa coisa de que não, mas eu não sou tarefeiro da casa, porque, gente, tanto eu, quem está aqui, muito menos quem está falando, falar é muito fácil. Quem está aí sentado são seres ativos na construção de um mundo melhor. Nós estamos sentados, não é para poder ficar limpando a cadeira, ou então assim, nós estamos recebendo a graça, não, é para trabalharmos. Então assim, ser ou não ser é questão de estágio. Teve uma época no Suave Caminho, ninguém sabe disso, um segredo. Eu era tarefeiro daqui, ninguém sabia, fica quieto. Eu vi uma vez, ficava assim, em determinado momento, começava a cantar sozinho, assim, do nada. Aí eu achava que eu era tarefeiro daqui, em silêncio. Deu para notar a diferença? É o que você tem para doar do seu coração. Não é o que eu determino. Porque se eu determinar que você tem que vir aqui de segunda a sexta, você não vai poder vir. Mas venha, que venha, trabalhe o seu pensamento, emita boas energias. Vai aparecer sempre algo a se fazer. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus falou, né? Que ia se levantar. Muita gente falando, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Não acredite. Por quê? Muitas vezes esse Cristo representado pelo mundo são as chamadas portas largas. E nós temos que tomar cuidado com as portas largas, as portas da facilidade, a porta do destaque, né? A porta de tudo que você pode ter e se perder. E tudo tem que ser para o equilíbrio. Não separei que Deus juntou. Fala disso unidade, né, sobre o casamento. Fala que a respeito que é respeitado a lei humana. Se você sente que não tem como continuar com aquela pessoa e a sua lei humana te protege sobre aquilo, para evitar algo pior, ou que o ciclo fechou, que você seja feliz e que se resolva, né? Agora, se for algo que esteja já destinado de você estar para crescimento, não é aquela coisa, porque às vezes a pessoa ali, com todo respeito nessas obras maravilhosas de Emmanuel, e fala assim, tinha que ser, eu de repente sou o papel da Lívia, né? Tem que passar. Não, cada espírito tem a sua missão. E às vezes nós não estamos preparados para aquela tipo de situação que você deixa até de crescer, porque o outro não quer crescer.
Estranha moral. Esse capítulo nunca me chamaram para falar em casa nenhuma. Nem eu gosto muitas vezes. Às vezes, agora eu já gosto mais dele. Por que estranha moral, gente? A estranha moral porque em certos momentos do Cristo ele não foi compreendido. Como aquele momento do templo. Como fala assim, eu vim para trazer a espada, eu não vim para trazer a união, mas a separação da sua casa, da sua esposa, do seu filho. Aí você vai ficar assustado, assim, eu vou ler isso não. Mas você se libertando dessas crenças antigas, o que Jesus fala é uma verdade. Se nós nos aproximarmos mais, buscarmos mais, às vezes aqueles que convivem, que você muito ama, muito quer bem, não vai compreender. Não vai compreender que você precisa desenvolver um papel. Não é o papel para evidência, mas é o papel do trabalho. É o papel de estar com Cristo. Porque estar com Cristo também significa sofrer e lutar. E esse capítulo da estranha moral ele trata disso. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, é a luz, é o que te liberta, é que nos liberta. Por que eu vou esconder se posso deixar à disposição do outro, passar para o outro que eu aprendi e tenho aprendido? Mas isso não significa dizer forçar o outro a fazer o que eu estou fazendo. Querer que o outro seja como eu estou, né? Buscais e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudarás. É preciso fazermos a nossa parte. Não adianta orarmos o tempo todo, nos lamentarmos o tempo todo, se não fazemos a nossa parte. E esse capítulo trata disso. É preciso que tenhamos consciência disso. Há momentos que vamos precisar sair do muro, sim. Dai gratuitamente e gratuitamente recebeis. É a mesma coisa também. Muitas coisas, nem tudo você vai cobrar. Tem coisas que você sente que vem do seu coração, que você precisa passar uma orientação, acender a esperança a alguém para a vida, para a luta, para o dia a dia. Pedis, obtereis. É o poder da prece. É o poder do devotamento, do agradecimento, da gratidão antecipada, de Deus nos ter dado a oportunidade de estarmos aqui, mesmo que tudo esteja muito difícil lá fora, mas é o poder de confiar a nossa vida nas mãos divinas. Então, pedi, obtereis. E a coletânea de preces espíritas, sabemos que a prece existe no livro do Evangelho, capítulo 28, as preces dessa coletânea. É uma sugestão, porque a prece é algo que tem que brotar no coração de forma muito simples. Eu não esqueço da pequena Thaís, irmão Jesus, que hoje é uma moça, na evangelização, até colocar toda, eu fazia parte da evangelização, até colocar a criançada toda quietinha, de mão dada, tinha que fechar o olho para ninguém fazer bagunça para fazer a prece, que não. Aí a Thaís, todo mundo fechou os olhos, a Thaís falou: Senhor, estou aqui. Aí todo mundo ficou parado. Gente, acabou, é só isso. Acabou, gente. Senhor, estou aqui. E quem disse que não? Então, às vezes, nós temos a oportunidade da prece e nos escondemos. E nos escondemos, em biografia, de realizar essa prece. Porque achamos que hoje eu não estou bem, hoje não dá. E quando estaremos? Independente da forma que conduzimos, se Jesus não veio para os sãos, independente da forma que conduzimos a vida, a boa mudança, a melhoria da vida, da terra virá. Com a boa mudança, independente da forma que conduzimos a vida, a boa mudança, a melhoria da terra virá. É inevitável, tá? Vamos cantar um pouco. Gente, me perdoe, tá? Um pouquinho do horário aí, só por hoje. Vou tentar. Desculpa, tá no final, tá? Não vou olhar pra gente não, dela. Vamos cantar um pouquinho, gente? Para poder, né? Vamos lá? E pensando na terra, vamos cantar juntos essa música. Eu sei que vocês sabem. Quem não souber faz a leitura labial, a música pequenininha, mas precisamos dessa energia, tá bom? Ninguém cantou aqui nem nada. Vamos lá? Ontem um menino que brincava me falou: hoje é semente para não ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere, não pare de sonhar. Nunca se entregue, mas sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar.
E assim, com essa lição dessa letra, dessa mensagem, dessa música, nós pedimos a Deus o ânimo, a Jesus, para que continuemos buscando o melhor da vida, o melhor de cada um de nós, o melhor da nossa terra, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento. E lembrar que, apesar de toda essa dor, dos irmãos que nos amparam o tempo todo, mentor, amigo, do teu lado agora, do direito, do esquerdo, à frente, tem um ombro que você pode contar. São pessoas, são amigas. Se não se conhecem, poderão se conhecer, nós encarnados, nós desencarnados, porque a vida é bela. E nessa condição, nós podemos sempre contribuir para a melhora. Apesar de tudo estar parecendo destruído lá fora, existe a fé, a esperança. A esperança no porvir, a esperança no novo dia, no novo ser. E na criança e na juventude também. E na humanidade em si. Porque nós seremos o que queremos ser. E se nós somos deuses, e se juntos somos um fecho de luz, temos força, muito nós podemos conseguir se seguirmos esse caminho de luz que é o Jesus, que é Cristo Jesus. Que a paz, o amor de Deus esteja com todos nós, conduzindo nossa vida, pois somos pequeninos, Senhor, pequeninos a ponto de tantas vezes nos equivocarmos, mas é por amor a Ti, por amor à humanidade. Graças a Deus, obrigado.